Bem, nessa aula nós iremos estudar a potência em sistemas trifásicos. Ou seja, se nós tivermos cargas dispostas na forma de triângulo ou de estrela, como é que a gente calcula a potência nesses casos, né? Então, a gente vai aprender a calcular essas potências em termos de tensões e correntes de linha ou de fase, certo? Então, vamos aí ver como é que a gente consegue calcular a potência para essas situações. Inicialmente, nós iremos calcular a potência ativa de cada fase. Se vocês lembrarem, a potência ativa, ela é dada em termos de quilowatts ou de watts. Já a potência reativa e aparente são dados em termos de kilovolt e ampere, né? Ou volt e ampere resistivo no caso de potência reativa. Então, vamos aí estudar como é que a gente realiza esses cálculos. Inicialmente, nós temos aqui dois sistemas trifásicos, né? Para ilustrar, um em estrela e o outro em triângulo, onde nós temos aqui a tensão de fase na minha impedância, a minha impedância e a corrente de fase, para cada um desses casos, certo? Então, olha, cada fase da carga trifásica possui uma impedância Z e está submetida a uma tensão de fase VF e a corrente de fase IDF. É exatamente o que eu acabei de mostrar aqui, né? A gente vai ter uma diferença de tensão VF na fase, uma corrente IDF e uma impedância Z, que é defasada de um ângulo φ, ok? Olha, o ângulo de fase φ da impedância Z, que é esse ângulo aqui desse fasor da impedância, é o ângulo de defasagem entre a tensão e a corrente. Olha, a gente sabe que a gente tem a expressão U é igual a Z vezes I. Se eu isolo Z, eu vou ter que Z é igual a U dividido por I. Quando eu faço isso na forma polar, eu vou ter que dividir o módulo e subtrair os ângulos de fase. Então, se eu subtrair o ângulo de fase da tensão pelo ângulo de fase da corrente, eu vou encontrar esse ângulo de fase φ, ok? Que é exatamente o ângulo da minha impedância Z. É o ângulo da defasagem da tensão e da corrente. E daí, olha, para cada fase, a gente consegue calcular a potência ativa de cada fase, certo? Então, ó, a potência média é a potência fornecida a cada fase. Ela pode ser determinada pelas seguintes correlações. Vamos ver aí, ó. A gente vai ver que a potência de cada fase, ou seja, P de φ, ela é dada por U vezes I vezes o cosseno de θ. Θ é esse ângulo de fase φ, ou por I ao quadrado da fase vezes a resistência, ou por V ao quadrado dividido pela resistência, certo? Agora vamos tentar entender isso. Vocês devem bem lembrar que a potência ela é dada por U vezes I apenas. Só que nós estamos vendo aqui, ó, a potência ativa. Então, a gente deve ter em mente que para cargas trifásicas irão existir, né, esse triângulo de potência aqui, ó, onde a minha potência total é a potência aparente aqui, né, dada em kVA. E daí eu tenho essa parte, que é a parte reativa, e a parte ativa, que é a parte que de fato nos serve, né, para gerar trabalho em indústrias e tudo mais. Então, vejam bem, se você vê a potência U vezes I, seria a potência total da fase, ou seja, a potência aparente. Só que, como nós estamos trabalhando com potência ativa, ó, ela é esse cateto de um triângulo retângulo. Então, qual o valor desse cateto? Seria a potência aparente multiplicada pelo cosseno do ângulo. No caso, o cosseno de θ ou de φ, certo? Por isso que no cálculo a gente tem U vezes I vezes o cosseno do ângulo φ, que é o ângulo da impedância. Desse modo, a gente consegue calcular a potência ativa. Note que
para os casos de I ao quadrado vezes R, a gente não está tratando como impedância, mas como resistência, porque a gente sabe que a potência ativa, a gente vai ter aí resistências na potência ativa. Enquanto a potência reativa, nós teremos impedâncias, né, capacitivas ou indutivas. E daí nós teremos reatâncias capacitivas ou indutivas. E daí por isso que para o cálculo nós utilizamos a resistência, para o cálculo de potência ativa. Então, inicialmente, nós vamos nos ater a essa primeira expressão aqui, ó, potência da fase, a potência ativa, ela é dada por U vezes I vezes o cosseno do ângulo φ ou θ, ok? Que é o ângulo da minha impedância. E daí, a esse termo cosseno de θ, nós chamamos ele de um nome particular, que é fator de potência. Então, todas as vezes que a gente vê o termo cosseno de θ, tanto faz a gente chamar cosseno θ como fator de potência. Então, vamos seguir aí para as deduções das demais fórmulas. Potência ativa das três fases. Nós aí vimos a potência ativa de uma única fase, certo? Então, ó, no caso de um sistema trifásico balanceado, a potência ativa de cada fase é a mesma. E daí, ó, dessa forma, a potência total das três fases é dada por... Olha aí, ó, a potência ativa das minhas três fases para um sistema balanceado e trifásico, ela é o triplo da potência de uma fase. A gente viu que a potência de uma fase é a tensão de fase vezes corrente de fase vezes cosseno de φ. E a potência, né, das três fases, aí nós teremos 3 vezes isso para um sistema balanceado. Certo? E daí vamos ver aí o cálculo para cada uma das fórmulas específicas, para a forma em estrela e para a forma em triângulo. Então vamos lá, ó. Vamos aí calcular a potência ativa na minha ligação estrela, certo? Então vamos ver, ó. Nós temos aí a ligação estrela, que ela tem a tensão de fase, corrente de fase e impedância. E daí nós temos o que no caso da ligação estrela? Que a corrente de fase é igual à corrente de linha e que a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Isso aí a gente viu nas aulas passadas. E o que é que acontece? Olha, se eu substituo na expressão da potência trifásica, que expressão? Essa aqui, ó. Eu já sei a potência trifásica de um sistema com 3 fases balanceadas. Então, se eu substituo isso na correlação, né? A minha correlação era 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes cosseno de φ. Só que veja bem, a corrente de linha ela é igual à corrente de fase, certo? Só que a tensão de linha, para se igualar à tensão de fase, eu tenho que dividir por raiz de 3. Então, eu vou ter, ó, 3 vezes tensão de linha dividido por raiz de 3, que é igual ao quê? Tensão de fase vezes corrente de fase vezes o cosseno de φ. Só que como eu tenho 3 dividido por raiz de 3, eu não posso deixar desse jeito. Eu tenho que racionalizar, né? Que é o que a gente chama. Aí eu multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, eu vou ficar, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 aqui. Eu vou ficar com 3, né? Se eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 3, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que fica 3. Vou dividir 3 aqui com 3 aqui e eu vou ficar com a seguinte expressão, ó. Potência do trifásico é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes o fator de potência ou cosseno φ. Aí você diz, ô professor, qual é a correlação certa? É essa que a gente acabou de encontrar ou é essa? Olha, as duas são corretas, ok? Só que essa daqui, ela está em termos da tensão de fase, ó. A potência do meu sistema trifásico, ela é 3 vezes a tensão de fase vezes corrente de fase vezes fator de potência.
Só que se eu quiser deixar ela em termos da tensão e da corrente de linha, em vez de deixar em termos da tensão e da corrente de fase, eu vou ter que realizar essa transformação e vou descobrir que a potência em termos da minha tensão de linha e da minha corrente de linha, elas vão ser raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes fator de potência. Então, aí é só uma questão de em termos de que eu vou querer calcular a minha potência, em termos de tensão de linha ou em termos de tensão e corrente de fase. Vamos verificar a mesma situação aí para o caso da ligação triângulo, ok? Olha, eu tenho aqui minha ligação triângulo, onde eu tenho V de tensão de fase e corrente de fase. No caso da ligação triângulo, a gente vai ter a seguinte correlação, ó. A tensão de fase é que é igual à tensão de linha. E a corrente de fase é igual à corrente de linha dividido por raiz de 3. E daí a gente vai substituir e vai fazer uma forma análoga, ó. No lugar da corrente de fase, eu vou colocar a corrente de linha dividido por raiz de 3. Então, vou ter 3 vezes corrente de linha dividido por raiz de 3. E a tensão de fase é igual a de linha. Então, já poderia botar direto aqui. Vezes a tensão de linha vezes cosseno de φ. Novamente, como tem raiz de 3 embaixo, eu tenho que racionalizar. E daí eu encontro que a potência do trifásico para o arranjo triângulo, ela é raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes o fator de potência. Então, veja que tanto a potência ativa, tanto para a minha ligação triângulo, quanto para a minha ligação estrela, elas são iguais em termos das tensões de linha ou em termos da tensão de fase. Se tanto faz ser para a ligação estrela ou para triângulo, a potência do trifásico em termos da corrente de linha é raiz de 3 vezes tensão de linha, vezes corrente de linha, vezes fator de potência, ok? E se fosse em função de tensão e corrente de fase, em vez de raiz de 3, seria apenas 3 vezes. Então, havendo descoberto aí a correlação para a potência ativa, a gente vai poder descobrir também para a potência aparente, que é bem fácil, né? Para a potência ativa, a gente tinha aquele termo que é o fator de potência, que é cosseno de φ. Só que para a potência aparente, nós não vamos precisar daquele termo, já que a potência aparente é a potência total, ou seja, é U vezes I, certo? Basicamente isso. Então, ó, a potência aparente das 3 fases, potência aparente trifásica, para qualquer configuração, seja ela triângulo ou estrela, ela é dada por o quê? Ó? 3 vezes V de fase vezes I de fase. Note que a gente não tem o fator de potência, ou seja, o cosseno φ. Tem apenas 3 vezes U vezes I. O valor 3 aí é por conta que é para o trifásico, né? Para as 3 fases juntas. Trabalhando com os valores de tensão e de corrente de linha, então aqui são os valores para tensão e corrente de fase, né? Se a gente trabalhar para tensão e corrente de linha, a gente vai ver aí, ó, que vai ser raiz de 3 vezes U de linha vezes I de linha. Novamente, a gente não vai colocar o termo cosseno de φ, porque a gente não está trabalhando com potência ativa, a gente está trabalhando com potência aparente, né? Então, a gente vai ter simplesmente ou 3 vezes VF e IF, ou raiz de 3 vezes VL e de L. E, por fim, a gente vai ver a potência reativa, né? Olha, aqui do próprio desenho, a gente já consegue observar que a potência reativa, ela estaria, né, atrelada ao seno do ângulo φ, não ao cosseno, né? Então, a potência reativa da carga trifásica para qualquer uma das configurações, ela é dada por, no caso da tensão de linha, né, raiz de 3 vezes o L vezes IL vezes o seno de φ, ó. Por que o seno? Porque a potência reativa, ela está atrelada ao cateto oposto, certo? Do meu triângulo retângulo. Note que o seno de φ, ele é só seno de φ.
O fator de potência é cosseno φ. Então, se uma questão estiver falando o fator de potência é tal, e você quiser descobrir qual é o ângulo, você vai ter que calcular o arco cosseno para descobrir o ângulo φ, já que o fator de potência está atrelado apenas ao cosseno de φ. O seno de φ é só seno φ mesmo. Você tem que descobrir quem é φ para depois descobrir o seno dele. Isso aqui, obviamente, é em função de tensão de linha e corrente de linha. Se fosse tensão de fase, corrente de fase, seria 3 vezes VL vezes IL vezes o seno de φ também para a potência reativa. Agora vamos aí resolver alguns problemas para ilustrar melhor essas situações. Desse modo, vamos aí realizar 3 questões, certo? Para fixar melhor esse conteúdo. Olha, calcule as potências ativas e reativas de um motor, sabendo que o fator de potência é 0,78. A potência aparente é de 3 kVA. Então, ó, ele está me dando o fator de potência e a potência aparente. Então, ó, a gente vai ver aqui o triângulo de potência, né? Onde aqui eu tenho o ângulo φ, e daí quem seria o fator de potência seria o cosseno de φ, né? Ou seja, potência ativa dividido por potência aparente. Esse é o cosseno, né? Então, o cosseno de φ é igual a quanto? É igual a potência ativa dividido por potência aparente. Então, olha, quem é o cosseno? É o fator de potência, 0,78 é a potência ativa que eu chamei de P, dividido pela potência aparente que ele informou que é 3 kVA. E daí a gente calcula a potência como sendo 2,34 kW, meios por extremos aqui, né? Então, ele pede a potência ativa e a potência reativa. Olha, agora a gente tem um triângulo retângulo, onde a gente já sabe quem é a potência ativa, que é 2,34, e sabe quem é a potência aparente, que é 3, que ele informou. Falta esse outro cateto, né? Que é a potência reativa. Então, a gente vai fazer como 3 ao quadrado, Pitágoras, né? É Q ao quadrado, que é a potência reativa, mais 2,34 ao quadrado. E daí a gente consegue calcular Q, que é a potência reativa, como 1,877 kVAR, que é reativo, certo? Vamos aí para um outro exemplo. Determine a potência aparente e reativa de um motor, sabendo-se que seu fator de potência é igual a 0,85 e sua, aqui no caso é potência ativa, né, pessoal? Por que potência ativa? Porque está em quilowatts. Eu esqueci de colocar o nome, mas dá para saber porque está em quilowatts. Então, novamente, ó, a gente tem o triângulo de potência, né? Ele deu o fator de potência, que o fator de potência é 0,85, que é o que? O cosseno de φ. Então, quem é o cosseno de φ? É potência ativa, que agora foi dado, 1,47, dividido por potência aparente, que é uma das coisas que o problema está pedindo. Então, olha, 0,85, que é o cosseno, é 1,47, que é a potência ativa dividido pela potência aparente, e a gente consegue descobrir, né, aqui meios por extremos, que S é igual a 1,73 VA. Então, a gente já tem a potência ativa e a potência aparente. A gente quer a potência reativa, aqui, esse cateto, né? Só que, para isso, a gente tem que descobrir quem é φ. Por quê? Porque eu sei, para eu descobrir isso, eu sei que o seno de φ é potência reativa dividido por potência aparente. Só que eu só conheço quem é o cosseno de φ, né? Que é o meu fator de potência. Então, para eu descobrir o ângulo, sabendo o cosseno dele, eu preciso calcular o arco cosseno dele, né? Então, olha, o arco cosseno, ou cosseno a menos 1, vai ser o quê? O cosseno a menos 1 de 0,85, que é meu fator de potência.
Então, ó, θ é cosseno ao menos 1 de 0,85, e daí eu descubro que θ é 31,778. Então, aqui eu tenho o meu ângulo θ, ou φ, né? Agora eu posso aplicar o seno. Quem é o seno? É a potência reativa dividido pela potência aparente vai ser o seno do ângulo, né? Então, ó, o seno de θ é a potência reativa dividido pela potência aparente, e daí eu tenho que a potência reativa é a potência aparente vezes o seno, multiplicando meios por extremos. Então, ó, vou ter 1,73 vezes o seno de 31,788, e daí a gente vai ter que a potência reativa vai ser 0,911 kVAR, certo? E daí vamos para a última questão. Daí essa questão nós temos 3 letras. A questão fala o seguinte, ó, uma carga trifásica ligada em triângulo consome 5,5 kW com fator de potência de 0,65. A tensão fase é 380 volts. Pede-se o módulo da corrente em cada linha. Olha, aqui quando a gente fala tensão fase, é a tensão de linha, que é 380. Porque a tensão, se fosse a tensão fase, seria fase neutro. Aí sim eu teria uma tensão de fase. Só que, se eu medir de fase a fase, eu meço a tensão de linha. Então, o que é que acontece? O problema já me deu a potência ativa e o fator de potência. Então, eu vou aplicar na fórmula. A gente sabe que, para cálculo de carga trifásica, tanto em triângulo quanto em estrela, cálculo da mesma forma. O que vai mudar é se a tensão e a corrente que foi dada é de linha ou é de fase. Nesse caso, é tensão de linha. Qual é a correlação da tensão de linha? Ó? Eu vou ter que a potência trifásica, né, é igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes o fator de potência. Então, ó, ele já deu a potência, que é 5,5, já me deu a tensão de linha, que é 380, me deu o fator de potência, que é 0,65. Então, substituindo, a gente vai ficar 5.500, porque ele deu em quilowatts, a gente quer em watts. 5.500 é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, que é o que ele pede, multiplicado pelo fator de potência, que é 0,65. Então, ó, a gente vai ter que a corrente de linha vai ser 12,86 amperes. Lembrando, se fosse dada a tensão de fase e a corrente de fase, em vez de raiz de 3, seria apenas 3. Ok? Agora, a potência reativa solicitada pela carga. A gente tem o fator de potência, né, que é 0,65, que é o cosseno de φ. Então, a gente vai ter que, novamente, descobrir quem é φ, quem é o ângulo pelo arco cosseno, para depois calcular a potência reativa. Ó. A gente sabe que a potência reativa ela é dada por raiz de 3 I de L, V de L, I de L, seno de φ. Só que a gente tem o que? O cosseno de φ. Então, a gente tem que descobrir quem é φ. Quem é φ é o arco cosseno do meu fator de potência, no caso 0,65, e daí eu vou ter que o ângulo φ é 49,46 graus. Agora sim, eu posso aplicar, né, na correlação, ó, onde a minha potência reativa ela vai ser raiz de 3 vezes a tensão de linha, que é 380, vezes a corrente de linha, que a gente descobriu, vezes o seno de φ, que é 49,46, e daí eu vou descobrir que é 6.432 VAR. Essa é a potência reativa. E aí, por fim, a minha letra C, que é a potência aparente, a gente vai ter aí a parte real, né, e a parte imaginária. A parte real é dada pela potência ativa e a parte imaginária
pela potência reativa. Então, eu tenho 5.500 mais J, 6.432. Eu posso fazer por Pitágoras aqui, raiz desse ao quadrado mais esse ao quadrado para descobrir o módulo. E daí eu vou descobrir que o módulo ele é de 8.463 e o arco tangente, né, desse ângulo, por isso a gente já descobriu que o ângulo é 49,46. Isso aqui é a potência aparente ou potência total, né, do meu circuito trifásico.